E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam muito bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Amós. Amós, capítulo 1. Ameaças contra diversas nações. Vamos lá. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores, os brados, os gritos, os brados dos pastores, estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Cimo deve ser o monte, pessoal, eu não pesquisei. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueateaven, e ao que tem o cedro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porquanto levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cedro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bozra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porquanto rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Quiriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Ameaças contra Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os seus castelos de Jerusalém. Ameaças contra Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes venderam o justo por dinheiro e condenaram o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem
e assim profanam o meu santo nome, e se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruirei diante deles o amoreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu furor por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto para que possuíssem a terra dos amorreus. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. O castigo contra a maldade de Israel. Amós capítulo 3. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós, outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Tô brincando. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se entremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos castelos de Asdod, e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande tumulto há nele, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim será salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestei contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu puni Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ameaças contra as mulheres de Samarias. Amós, capítulo 4. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagueis os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca.
Saireis cada um em frente de si pelas brechas e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. A cegueira espiritual de Israel. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicais. Porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas a outra que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crescimento e a ferrugem, a multidão dos vossos hortos e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, outra à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os leve presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vos fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. O que eu aprendo com essa palavra aqui? Quando estiver dando algo muito ruim na nossa vida, isso quer dizer que nós estamos com alguma falta com o Senhor. E se você, por acaso, não estiver com alguma falta com Deus, Deus está te provando e te preparando para você ser aquele cidadão, aquele soldado do céu. Beleza? Nada dura para sempre, né? Então, a sua dificuldade, a sua adversidade, daqui a pouco ela vai terminar e você vai ter aquela vitória, aquela bênção em nome de Jesus. Gente, eu não falo de bênçãos materiais, não. As bênçãos materiais você vai economizar, você vai passar o cartão de crédito, você vai trabalhar, você vai conseguir. Eu falo de coisas boas, coisas vindas de Deus, coisas que só Deus pode nos dar. É um livramento, é uma cura de uma enfermidade, né? É uma intimidade maior com Deus, é um filho obediente, um esposo dedicado, uma esposa virtuosa. Eu estou falando disso, né? Essas coisas que Deus nos dá. Uma mudança de caráter, né? Dizem que o caráter não muda, eu vou discordar. Essas coisas que eu falo, coisas que não tem como eu fazer, mas Deus faz, né? Para Deus nada é impossível, beleza? Então é isso. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.